Levante suas mãos, exalte a Ele. Aê. Nada pode segurar a igreja de Jesus. Oh, a Ele. A Ele. Oh, a Ele. Nesse momento eu queria que você, de forma educada, segurasse na mão do teu irmão. Porque a unção que está sobre a sua vida está sendo compartilhada aqui nessa noite. Doce presença, doce presença, doce presença, vem agora aqui, enche-nos de ti, enche-nos agora, aonde tiver um coração aberto, aonde tiver um coração ardendo, enche agora. Eu percebo Jesus aqui nessa reunião. Eu percebo muralhas sendo caídas agora, muralhas sendo derrubadas. Espírito de Deus que habita no meio da igreja, vem com o teu espírito e consola a tua igreja. Oh, vem, vai, igreja, vai, abre a sua boca e adora. Nada vai calar a sua voz. Não tem circunstância contrária, nada vai calar a sua voz. Eu sei que você entrou aqui nessa casa hoje moído, quebrado pela circunstância, mas Deus manda te dizer: nada vai calar a sua voz. Nada vai calar a sua voz. Nada vai calar a sua voz. Adore, 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 adore. Se há uma palavra de gratidão nos seus lábios, adore. Aleluia. Minha fé está firmada nas coisas que eu aprendi. Ele vem, somente teima a Deus. Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, mas se fechar, a doença vier, se nada for, se tudo der certo, mas se não der, minha fé não está firmada nas coisas que eu aprendi.
Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, oh Deus. Levanta sua mão e diga comigo assim: amado Espírito Santo, eu reconheço a tua presença neste lugar. Vem agora, Senhor, pela tua palavra, falar a minha vida, ao meu coração. Pela fé, eu recebo tudo que o Senhor tem preparado sobre a minha vida, para minha casa, para minha igreja. Em nome de Jesus, não há limites no agir do meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, quero ler com você um texto muito lindo da palavra de Deus, que está no livro de Salmos, e compartilhar algo que o Senhor ministrou esses dias ao nosso coração, que está no Salmo 23. Salmo 23. Creio que o salmo mais conhecido, crentes e não crentes, ímpios, crédulos, já ouviram, leram, ouviram, pelo menos o versículo 1 do Salmo 23. E como uma declaração de fé, quero que toda a igreja, você acompanhando pela internet, você aqui no templo da Igreja Luz da Vida de Balneário Camboriú, se você puder levantar uma das suas mãos e acompanhar a leitura numa das telas aí perto de você e declarasse isso, mais do que apenas uma leitura corrida, mas de fato tomasse posse de cada palavra ministrada pelo rei Davi, ungido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, deixou este salmo que é um lindo bálsamo sobre as nossas vidas, amém? Vamos declarar juntos: o Senhor é o meu pastor, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Por quê? Porque tu estás comigo. Por quê? Tu estás comigo. Por quê? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, comecei do contrário. Certamente, diga certamente. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mais uma vez, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, amém. Glória a Deus pela sua palavra, glórias ao teu nome, Senhor. Palavra linda, soberana, preciosa, em nome de Jesus, amém. Sente-se um minuto, queridos. Alguns minutos da palavra são suficientes para fortalecer seus dias, para fortalecer a sua fé na palavra de Deus. Conta uma história que o irmão chegou na igreja um dia muito derrubado, cansado, angustiado, e cheio de problemas. O irmão chegou na porta da igreja e cumprimentou o pastor, e de forma muito desanimada, o pastor o cumprimentou: paz do Senhor, meu irmão. E ele: paz, pastor. E o pastor viu que ele estava de farol baixo naquele dia,
Eu falei, eu vejo que o irmão está preocupado, está angustiado. O que aconteceu? E ele disse, pastor, está muito difícil a vida. Pastor, esses dias, todos os problemas vieram na mesma semana. Olha, pastor, eu fiquei desempregado. Para piorar, comecei a sentir umas dores, fui no médico e ele mandou fazer uma biópsia. A cara do médico não era boa. Minha filha, adolescente, está muito rebelde, fugiu de casa. Minha esposa olhou para mim e disse que não me amava. Porque você já viu que quando o problema vem, vem em turma. Parece que não vem a prestação. Às vezes quando o problema vem, junta tudo e falou, vamos lá, juntos somos melhores. E ele disse, pastor, é muita luta. E o pastor então, querendo animá-lo, olhou para ele e falou assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um propósito essa semana. Se eu te der uma orientação, você vai fazer? Ele falou, pastor, se é o senhor que está falando, eu vou fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um propósito com Deus. E o propósito com Deus será o seguinte. Hoje é domingo. Até o próximo domingo, essa semana, quando você acordar, todos os dias, você vai acordar. E antes de fazer qualquer coisa, você vai pegar a Bíblia e vai ler o Salmo 23. Ao meio-dia, antes de você almoçar, você vai pegar a Bíblia e vai ler o Salmo 23. E todo dia, meio-dia, eu vou estar orando por você. E antes de dormir, você vai pegar a Bíblia e vai ler o Salmo 23. E você vai pedir ao Espírito Santo que ministre a sua alma. Não faça uma leitura qualquer. Leia atentamente, com carinho, com atenção, tomando posse de cada palavra. E ele foi para casa, ele disse, pastor, se o senhor está falando que vai ser bênção, eu vou fazer. E quando chegou no outro domingo, chegou na segunda-feira de manhã, ele leu o salmo, meio-dia, e à noite, e terça-feira, e quarta-feira, e quinta-feira, todos os dias. E quando chegou no domingo, o pastor está na porta da igreja, e lá vem o irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. O pastor viu que ele estava muito animado, falou assim, paz do Senhor, meu irmão. E ele respondeu, paz do Senhor, meu pastor, aleluia. Olha, vejo que você está animado, diferente. Como é que está a esposa? Ainda querendo ir embora. E a filha ainda não voltou para casa. E a biópsia ainda não saiu o resultado. E o emprego ainda a porta não abriu. Mas eu descobri que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A luta está aí, mas Deus está comigo, pastor, e a vitória vem em nome de Jesus. Seja a boca de Deus na vida de alguém e diga, Deus é contigo, meu irmão. E a vitória virá em nome de Jesus. Quem está aqui, joga a mão para cima e dá um grito de glória por isso. Eita! Davi, antes de ser rei, Davi foi pastor. Mas ele não foi pastor como eu sou pastor de ovelhas. Gente, Davi foi pastor literalmente de ovelha animal. Eu não sei se você conhece algum pastor dentro da nossa cultura. Talvez seja mais distante essa ideia do pastor de ovelhas. Mas Davi, ele foi pastor de ovelhas. Ele sabia o que era isso. Ele sabia o que era cuidar das ovelhas. Ele sabia que a ovelha é um animal muito interessante. A ovelha, ela é muito dependente do pastor. Uma ovelha sem pastor, dificilmente ela vive muito tempo. Porque ovelha, num certo sentido, ela é meia burrinha. E eu estou desconfiado que é por isso que Deus chamou a gente de ovelha. Porque a ovelha... Você sabe que a ovelha ela não tem noção do perigo. Então, por exemplo, o penhasco está ali. E a ovelha... ela não tem noção do perigo. Por isso que tem que ter o pastor para
dá o cajadinho, aí ela muda de direção. Oh, como é que a ovelha faz? Isso. Por isso que a Bíblia diz que nós somos ovelhas do nosso pastor, que é Jesus, amém? E a gente precisa estar atento à direção dele. Davi sabia disso, o cuidado que ele tinha com a ovelha. Um dia, olha o cuidado que Davi tinha com as suas ovelhas. A ovelha, na verdade, que era do pai dele. Estavam os cuidados de Davi. Um dia, um urso se levantou para pegar uma ovelha. Ele matou o urso. No outro dia foi um leão que quis matar a ovelha. Ele matou o leão. O camarada defendia as ovelhas. Ele sabia o que era cuidar de ovelha. E um dia, meditando no cuidado de Deus com a vida dele, ele lembrou de todas as vezes que a ovelha estava cansada, ele conduzia o seu rebanho junto às águas tranquilas, e elas bebiam as águas saudáveis. Ele começou a lembrar as vezes que a ovelha estava faminta, e ele procurava um pasto verdejante, um pasto verdinho, com alimento saudável e gostoso, e ele levava lá a sua ovelha. Ele lembrava de quando as suas ovelhas ficavam doentes, e ele derramava óleo então curativo, que curava as ovelhas, que curavam a sua cabeça, dos animais, das bactérias que ficavam ali incomodando na cabeça da ovelha. E o óleo era usado então para tirar as dores, curar as feridas, e ele passava aquele óleo para ver a ovelha curada e sadia. E ele disse: eu faço isso com as minhas ovelhas. E numa inspiração e numa revelação divina, ele andava muito com Deus. Ele era um adorador, alguém que tinha intimidade com o Senhor. E Deus, o Espírito Santo, lhe dá essa revelação. E uma revelação tão poderosa a respeito de Deus, que iria influenciar gerações e gerações. Mais de 3.000 anos já se passaram, e nós estamos lendo o Salmo 23. Esse salmo acompanha o povo de Deus, e foi alento já para muitas pessoas. A revelação de Davi, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você pode levantar suas mãos e repetir esse verso primeiro comigo? Declare: o Senhor... Mais uma vez, só os homens. Só as mulheres. O povo de Deus, diga: que visão linda a respeito de Deus. Davi tinha uma convicção sobre Deus que afetava a sua vida em todas as áreas. Davi tinha uma convicção a respeito de Deus que afetava a sua vida em todas as áreas. Quando ele olhava para Deus Pai, a perspectiva que ele tinha de Deus afetava a sua vida emocional, espiritual. Ele tem uma perspectiva divina a respeito do seu Criador, a ponto de, quando está enfrentando um problema, não temer o problema. Mesmo o problema está diante dele, mesmo um problema de 3 metros de altura, como foi Golias, ele tem uma visão tão forte, tão poderosa de quem Deus era. E ele sabia, pastor divino, que Deus era com ele. E ele tinha uma convicção tão forte, que ele não vai enfrentar Golias porque ele era forte. Ele sabia que ele não era forte. Ele não enfrenta Golias porque ele era habilidoso com a espada. Ele sabia que Golias era melhor do que ele com a espada. Ele sabia que Golias era mais forte do que ele. Mas ele enfrenta Golias porque ele sabe que ele tem algo que Golias não tem, que é a intimidade com Deus. Ele conhece Deus de verdade, Golias não conhece. E ele tem ousadia, porque a visão que ele tem a respeito de Deus Pai lhe dá coragem, lhe dá ousadia para dizer para o gigante: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Uma convicção tão poderosa a respeito de Deus.
E queridos, é na medida que andamos com Deus, que andamos com Deus Pai, que a gente vai conhecendo o caráter de Deus, que a gente vai conhecendo o amor do Pai, que a gente vai conhecendo quem Deus é e a maneira como Ele se relaciona conosco. E você passa a conhecê-lo tão bem, que dentro dessa perspectiva, você tem coragem para enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida. Você não tem medo de caminhar nessa terra, de botar o pé para o lado de fora da cama todo dia pela manhã e dizer: esse é o dia que o Senhor fez, o nome dele vai ser glorificado nesse dia, o Senhor é comigo nesse dia, toda batalha eu terei vitória. Não é porque eu sou bom, mas é porque Deus está comigo, o Senhor é o meu pastor. São convicções a respeito de Deus que afetam nossa vida. Davi sabia que o Senhor, uma das características lindas e nobres do nosso Pai, é ser pastor. Pastor. Davi sabia que Deus era a fonte de tudo. Que antes mesmo de ser rei, Davi tinha Deus. Antes de qualquer coisa chegar na vida de Davi, ele tinha Deus. Ele era um jovem simples, ele tinha Deus. Ele era um jovem simples de ovelhas. Era ele, Deus e as ovelhas. O tempo passa, Davi se torna rei, um dos homens mais importantes da sua época. Só que na visão dele, antes das coisas, ele sabia que Deus ainda era o seu pastor. Ele sabia que ele podia se afastar de tudo, mas ele não podia se afastar de Deus. Ele sabia que Deus era a fonte. Levanta sua mão e diga: eu reconheço que o meu Deus é a fonte de tudo que eu preciso. Diga comigo: Deus é a fonte ilimitada. Mais forte: Deus é uma fonte ilimitada. Davi sabia que Deus era uma fonte ilimitada. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, e algumas coisas podem me faltar, e nada me faltará, porque Ele é a minha fonte. Ele é a minha fonte. Eu comecei com Ele e vou terminar com Ele. As coisas vêm e vão da minha vida, mas as coisas que eu tenho e vão são dele. Se eu tenho ele, eu posso ter coisas e perder coisas. Como eu estou com ele, eu não perdi nada, porque tudo é dele. Tem alguém aqui? Diga comigo: Deus é a fonte de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Olha a sua criação. Ele é dono do ouro e de toda a prata do universo. Ele é dono do cosmos. Antes de você ter qualquer coisa, era só você e Deus. Quando você nasceu, era só você e Deus. O tempo passou e Deus foi te abençoando, porque Ele é a fonte. Diga comigo: Deus é a fonte. Vem cá, Paulo, corre aqui, Paulo. Corre aqui, Paulo. Deus é a fonte de todas as coisas. Diga: eu reconheço que Deus é a fonte. A visão de Davi era o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Enquanto eu estiver com Deus, por onde eu for, eu tenho a fonte. Diga: eu tenho a fonte. Diga: eu tenho a fonte. Diga: eu não posso ficar sem a fonte. Minha fonte é Deus. E quando você estiver andando com Deus, Deus é a fonte. E tem algo, gente, que só tem em Deus. Vem cá, Osmar, corre. Grande bênção, vem. Corre, Osmar, corre. Tem uma coisa que só tem em Deus. Fica atrás de Deus, Osmar. Isso.
Osmar, vem do meu lado. Vem cá você, vem cá. Corre, filho, corre. Você vai simbolizar outra bênção. Você vai ficar escondido atrás de Deus aí, não dá. Irmãos, o Osmar é solteiro. Eu preciso casar o Osmar. Homem de Deus, abençoado, rico. Cheio do Espírito Santo. Querido, uma bênção. Osmar, fica do ladinho ali, já vou te usar. Fica atrás de Deus aqui. Tem algo que só Deus tem. Isso, e o nome disso é satisfação. Diga satisfação. Satisfação só tem um que pode te dar, é Deus. Só Deus te dá satisfação. Por isso você vê um monte de crente alegre vindo a pé para a igreja. O sonho dele é ter um carro, mas o carro não chegou. Mas a alegria dele não está no carro, a alegria dele está em Deus. Então em Deus ele está satisfeito. Um monte de crente pagando aluguel, não tem casa própria. Mas a alegria não é baseada nisso, a alegria está em Deus. Ele é a minha real satisfação. Tem muita gente que tem coisas, mas não tem Deus. Tem um monte de gente rica tirando a sua vida. Então isso me diz que, outra satisfação, segue aqui meu filho. Mas não tem satisfação, está sempre procurando algo, está sempre procurando alguma coisa. Tem gente que acha que tem satisfação se casar, se encontrar alguém. Mas encontra alguém, está sempre faltando alguma coisa. Porque você tem que casar não para satisfazer, você tem que casar satisfeito em Deus. Aí vai ser bênção. Você casa com alguém cheio de carência, para você ser a satisfação daquela pessoa. Nenhum homem vai satisfazer o suficiente uma mulher. Nenhuma mulher vai satisfazer suficientemente um homem. Só tem um que satisfaz completo. Esteja você sozinho, ou casado, solteiro, ou com alguém, não importa. Só tem um que te satisfaz completamente. É Deus. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada na Bíblia é legal, vocês estão treinados. Nada na Bíblia é nada. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga assim: eu sou feliz com Jesus. Enquanto eu estou com Jesus, eu estou nutrindo o relacionamento com Ele. Eu ando com Ele, eu vivo com Ele, eu venho na igreja, eu obedeço a sua palavra. Ele é a minha fonte, Ele é a sua fonte. Meu Deus, está diminuindo o amém. Deus é a sua fonte? Diga: Deus é a minha fonte. Então se Ele é a tua fonte, você fala com Ele todo dia, você vem à igreja, você investe em retiros espirituais, você tira tempo, porque Ele é a fonte. Está vendo que não tem lógica uma pessoa dizer assim, ó, não, hoje eu não posso ir na igreja por causa de qualquer outra coisa. Por quê? Porque essa coisa é de quem, em primeiro lugar? De Deus. O carro que eu tenho foi Deus que me deu. A esposa que eu tenho foi Deus que me deu. O filho que eu tenho foi Deus que me deu. A casa que eu tenho foi Deus que me deu. A igreja que eu tenho foi Deus que me deu. Os amigos que eu tenho foi Deus que me deu. Aí se eu falo assim, ó, não posso ir no culto porque tenho que estar com meus amigos. Mas quem deu meus amigos? Foi Deus. É o mesmo que você está lá, trabalha numa empresa, está mexendo numa máquina que pertence à sua empresa, ao seu chefe. E o seu chefe chama você para uma reunião. Você manda dizer para o seu chefe: não quero ir com ele agora, eu vou ficar cuidando da máquina. Tem lógica isso? Quem é o dono da máquina? Teu chefe. O que ele está fazendo? Ele está te chamando. O dono da máquina chama, você não vai? Teu chefe chama, você não vai? O Criador do universo chama você para conversar com Ele, para ter comunhão com Ele, para Ele te alimentar, para Ele te abençoar. A Bíblia diz: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te chama para te aliviar, para te abençoar, para te enriquecer, para te prosperar. E sabe o que a gente diz para Ele? Estou envolvido com as tuas coisas, não tenho tempo para ti. Mas muitos de nós começamos assim a nossa história. Quando eu comecei, era só eu e ele. Era só eu e Deus. E eu fui buscando, servindo, adorando. Deus me apresentou a mulher mais linda do mundo e eu casei com ela.
agora eu, ela e Deus. Depois o tempo passou, vieram 2 lindas meninas. Agora é só nós 3, 4 e Deus. Mas tudo começou em Deus. Não tinha luz da vida. Não tinha ninguém. Éramos só 2. Quando Luiz e Bia vieram, já tinha luz da vida. Mas antes só tinha 2, 3. Nós e Deus. Ele era a fonte. Aí ele foi abençoando. Veio a família. Ele foi me abençoando. Corre, Jabas. Vem cá, Jabas. Aí você chegou, você não tinha nada, era só você e Deus. Diga assim, era só eu e Deus. Mas aí chegou mais bênção. Chegou a sua casa, seu carro. Chegou outra grande bênção. Vem, vascaíno, vem. Gruda ali. Chegou mais bênção. E agora, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Olha, eu cheguei sozinho. Chegou só eu e Deus. Agora, tenho esposa, tenho filhos, tenho igreja, tenho bênção, tenho carro, tenho casa, tenho empresa, tenho negócios. Hein? Quem está aqui? Quem está abençoado com Deus aqui? Quem? Você lembra quando você, 10 anos atrás, 20 anos atrás, você não tinha nada? Era só você e Deus. Lembra disso? Deus te deu saúde, Deus te deu vida. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Sabe qual é o nosso problema? É que o tempo passa e a gente vai ficando tão envolvido com as coisas de Deus. E eu começo a ficar envolvido com as coisas de Deus. Com o passar do tempo, sabe o que vai acontecendo? A gente vai ficando intertido com as coisas de Deus. Vai bem para lá, vai bem para lá. Que a gente esquece de... Eu vou no culto de vez em quando, mas já não é mais a mesma coisa. A gente esquece de que as coisas são de Deus. A gente fica envolvido com as coisas de Deus. A gente fica envolvido com a empresa que é de Deus, com o dinheiro que é de Deus, com o carro que vem de Deus, com a esposa que é de Deus, com a família que é de Deus, com tudo que é dele. Mas a gente esquece dele. E de repente começa a nascer uma insatisfação na alma, porque tem uma coisa que não estão nas coisas, só estão em Deus. E essa coisa chama-se satisfação. Por isso que tem um monte de gente cheio de coisas, alegria passageira com coisas, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, vem tristeza, vem angústia, tem que tomar remédio para dormir. Porque ele vai procurar satisfação na família, satisfação no carro novo, na casa, na empresa, nos negócios. Não tem, porque isso só tem nele. O Senhor é o meu pastor, eu não posso abandonar a fonte. Porque se eu abandonar a fonte e perder as coisas, o que será de nós? Ou se eu perder a fonte e ficar com as coisas, elas não vão me ajudar em muita coisa. Mas se eu estiver na fonte, eu não perdi nada. Se eu estiver na fonte, eu posso ter perdido tudo hoje. Em uma semana Deus pode dar tudo de volta. Meu irmão, coisas, Deus pode... Você pode dormir pobre, acordar milionário. Eu creio no Deus que abençoa. O Deus de Davi é aquele que abençoa e não deixa faltar nada. O Senhor é o meu pastor. Enquanto você estiver com Ele, nada vai te faltar. E na caminhada, porque escute, a gente tem às vezes uma teologia rolando na igreja evangélica. Não, crente não tem que ficar interessado em coisas, porque coisas são as pessoas do mundo que se preocupam, as coisas dessa vida. Quem falou? Quem criou as coisas foi Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Se coisa não fosse importante, não seriam acrescentadas. Deus diz que Ele vai acrescentar na sua vida, porque Ele sabe que coisas são importantes para nós.
Não podemos viver sem coisas. E todo pai quer o melhor para o seu filho, sim ou não? Romanos 8 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, por amor a nós o entregou, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas. Diga comigo, meu Deus é um Deus de coisas. Leia comigo esse texto: aquele que não poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele. O problema para Deus não é te dar coisas, porque Ele é Deus de coisas. O problema para Deus não é te dar um carro, não é te dar uma casa. Ele pode te dar isso e muito mais. O problema é quando Ele deixa de ser a nossa fonte. O problema é quando com muito ou com pouco Ele deixa de ser a nossa fonte. Davi sabia que a sua fonte era Deus. E olha a promessa que está no último versículo, no verso 5 do Salmo. Ele diz: bondade e misericórdia. Vem atrás aí, segue agora, segue. Enquanto eu estiver com Ele. Gruda a bondade aqui, gruda a misericórdia aqui. Bondade e misericórdia. Enquanto eu estiver com Ele. Enquanto Ele é minha fonte. Ele. Talvez eu não tenha a posição social, não tenha a grana que eu queria ter. Talvez eu não tenha, mas eu tenho Ele. Mesmo que você tenha grana e posição social, sem Ele isso é ilusão. Tenha tudo, mas com Ele é a fonte. A Bíblia diz, e Ele diz: bondade e misericórdia, certo. Fala para mim, qual é a seguradora que te garante isso? Qual é o plano de saúde, o plano de segurança que te dá esse benefício? Bondade e misericórdia. Talvez. Não, a palavra é certamente. Não há dúvidas. Enquanto você vai para o trabalho, bondade e misericórdia estão atrás de você. Você vai para casa, bondade e misericórdia vão com você. Você vai para o shopping, bondade e misericórdia está com você. Certamente, enquanto o Senhor é o teu pastor, fica com Ele, anda com Ele, ame a Ele, invista na sua vida espiritual, faça o que tiver que fazer para ficar com Ele. Não abra mão da sua presença. Enquanto você estiver com Ele, nada vai te faltar. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar satisfação. Aonde você for, bondade e misericórdia, favor de Deus estarão atrás de você. Se você quer nisso, joga a mão para cima, fica de pé e dá um grito de glória. Glorifique a sua presença. Levante as suas mãos aos céus e diga para Ele: Tu és a minha fonte. Fonte inesgotável. Pedro disse: para onde iremos? Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem se retirar também? Porque muitos haviam se retirado daquela reunião com Jesus. E Jesus olha para os discípulos e dizem: vocês também querem ir embora? Sabe o que Pedro responde? Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? O Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha fonte. Essa perspectiva faz com que Davi seja tão tremendamente usado por Deus, marcado na história. Meu irmão, essa convicção a respeito do Senhor vai te levar às alturas. Levanta a sua mão e diga comigo: o Senhor é o meu pastor.
Ou seja, o Senhor é quem dirige, o Senhor é quem me orienta, é nele que eu busco direção, é nele que eu me alimento, é dele. Minha quinta-feira à noite é com ele na igreja, meu domingo é um horário para receber dele, meu dia a dia é minha devocional, eu acordo e falo com ele, porque ele é minha fonte. Sem ele meu dia não é normal, sem ele, sem comunhão com ele, como viver sem ele? Porque ele é a fonte. Eu falo com ele todo dia, eu entro no carro, ele entra comigo, eu vou para o trabalho, ele vai comigo, eu entro no escritório, ele entra comigo, você vai para a sua obra, ele vai com você, porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Como viver sem ele? Como dizer não para as coisas dele? Como ser displicente com aquilo que é dele? Já que tudo vem dele, ele é a fonte de tudo que existe. Ele é a fonte. Levanta a mão, levanta e adora. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há. Diga pra ele, diz. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu... o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Levanta suas mãos e diga comigo: Senhor meu Deus, eu reconheço que tu és a fonte. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu me envolvi tanto com as tuas coisas, que eu esqueci que tu és a fonte. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que eu me agradei mais das tuas coisas do que com a tua presença. Todas as vezes que eu valorizei as tuas coisas do que a tua presença. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Jesus, tu és a fonte. Eu estou aqui porque tu és a fonte. Eu te adoro porque tu és a fonte. Eu sou teu porque tu és a fonte. Eu leio a tua palavra porque tu és a fonte. Eu me envolvo com as coisas de Deus porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Eu não perco oportunidade quando eu vejo que algo é de Deus, porque vai alimentar minha vida, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Quando você estiver nele, não há limites. Não há limites. Não há limites. Quando você está nele, não há limite. Sonha grande. Não há limite, porque Ele pode te dar coisas que você nunca imaginou ter. Eu declaro, você vai experimentar e vai viver coisas que você talvez nunca sonhou em ter. Deus vai te dar, porque Deus é bom. Mas aprenda isso. As coisas de Deus são boas, mas mais importante do que coisas é Ele. Ele é a fonte. Até porque no final de tudo, até porque quando passar a régua da minha e da sua vida nessa terra, vai sobrar só dois de novo, só você e Ele. E o que Ele tem preparado
para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Feche os seus olhos. Quero orar com um grupo de pessoas aqui hoje. Talvez você está dizendo: pastor, eu quero que Deus seja o meu pastor. O que eu preciso fazer para que esse cuidado de Deus efetivamente venha sobre a minha vida? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa reconhecer o Filho de Deus como dono da sua vida. Se Jesus for o teu Senhor, se você crer em Jesus Cristo e confessá-lo diante dos homens, a Bíblia diz que Ele vai ser o teu Senhor. E a partir desse momento você passa a ser ovelha do rebanho de Deus. Você só pode ser rebanho de Deus através de Jesus. Não tem a ver com o teu RG, com o teu CPF, não tem a ver com o sobrenome da tua família, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. Só tem a ver com a fé no Filho de Deus. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Só tem a ver com Ele. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero ser de Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Oh, pastor, eu estou afastado do Evangelho, mas eu senti a palavra, o poder de Deus. Hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero Jesus de novo na minha vida. Onde está você? Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Sai do teu lugar correndo, vem para esse altar. Você que não aguenta mais ficar um minuto sem Jesus, vem para o altar, vem. Você quer entregar sua vida para Ele, você quer ser dele. Pastor, eu quero ser de Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero fazer uma aliança com Deus hoje à noite. Pergunta para quem está do teu lado aí: você já aceitou Jesus? Você já entregou sua vida para Ele? Você já foi no altar fazer uma aliança com Ele? Se essa pessoa quiser, chama ela assim: eu vou com você lá na frente, vem. Isso, pode vir, pode vir, pode vir. É o convite da graça, é o convite da bênção, é o convite da vitória, é o convite para mudança de vida, é o convite para você nunca mais ser o mesmo. Vem. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu estou cansado desse mundo de ilusão, pastor. Eu quero Deus na minha vida. Querido, quando a gente quer Deus, a gente não... o que vão pensar de mim? Tanta gente aqui mesmo, que aqui é tudo família de Deus. Outra coisa, quando você quer Deus, não importa quem está no ambiente, o que importa é você e Deus. E se hoje você está dizendo assim: é hoje, pastor, é hoje. Talvez você enfraqueceu na fé. Você não deixou de ser dele, porque um dia você decidiu ser dele, mas talvez você enfraqueceu na fé, parou de congregar, e você quer fazer essa oração, reafirmando tua aliança com Ele. O Espírito Santo está com tanta saudade de você. Vem para o altar. Ele é mais importante que tudo. Ele é mais importante do que as coisas. E Ele é garantia de que nada vai te faltar. Coloca a mão no seu coração. Eu pedi para os diáconos ficar preparado com os livretos, com o material. Igreja, estende a sua mão para cá. Quem está em casa assistindo pela internet, você quer assistir, entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração agora, onde você estiver. Abra seu coração para Jesus. Chama alguém que está perto de você, que está precisando de Deus. Fazer essa oração. Declara comigo, toda a igreja, você que está aqui no altar, declare bem forte: Senhor Jesus, diante dos homens, dos anjos, eu tomo essa decisão de entregar
a minha vida a Jesus Cristo, meu único Senhor, meu único Salvador. Senhor meu Deus, eu te entrego a minha vida, a minha alma, o meu coração. Eu creio em Jesus Cristo e na obra consumada da cruz do Calvário. Senhor meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, e pela fé eu recebo em Cristo Jesus o perdão de Deus. Recebo em Cristo Jesus o Espírito Santo. Amado Deus, a minha vida a partir de hoje está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, hoje eu posso dizer que em Cristo Jesus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Senhor, eu abençoo todos os nossos queridos que tomaram essa decisão, entregar a sua vida a Jesus. Pai, reveste a todos com teu poder, com a tua graça. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém.